Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos lá começar mais uma atividade de ciências hoje. E a atividade dessa semana, vamos começar estudando o sistema nervoso de todos os animais. A gente tem estudado muito o sistema nervoso, mas sempre voltando para o ser humano, né? E, de maneira geral, para os vertebrados. Mas hoje a gente vai entender como é que funciona o sistema nervoso em todos os animais que a gente conhece. Para isso, eu quero relembrar um pouquinho com vocês como que é formado o nosso sistema nervoso. Eu sempre digo para vocês que ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinal e pelos nervos que estão no corpo. Quando a gente vai estudar melhor o sistema nervoso, a gente vai dividir ele em dois tipos: o sistema nervoso central e o periférico. O central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Ele que vai ser responsável para fazer o quê? Para interpretar os estímulos que a gente recebe e elaborar as respostas. Também vai coordenar funções do corpo. Que tipo de funções? O funcionamento dos nossos órgãos, por exemplo. O tronco encefálico, ele, por exemplo, vai fazer alguns movimentos involuntários. Então, respiração, o batimento cardíaco, o movimento dos músculos lissos da bexiga. Enquanto que o cerebelo, por exemplo, ele vai ser responsável por manter a nossa postura ereta. O cérebro, que acho que é o órgão que a gente mais conhece quando fala do sistema nervoso, ele vai ser responsável, então, por armazenar a memória, por interpretar nossos sentimentos, nossas sensações e alguns atos e habilidades que a gente tem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, escrever, ler, fazer cálculos, falar, a nossa habilidade criativa, tudo isso é responsabilidade do cérebro. A medula espinal, como a gente já tinha visto, ela vai ser responsável, então, por receber dos nervos esse estímulo, direcionar para o encéfalo, né? E do encéfalo direcionar para o órgão em questão. Também vai ser responsável pelos movimentos do ato reflexo. Tudo isso a gente já viu, tá? E a gente tem o chamado sistema nervoso periférico. Ele é formado pelos nervos. O que são esses nervos? Agora falando de alguma coisa mais específica, eles são feixes dos axônios dos neurônios, que estão tanto na medula espinal como no encéfalo. Eles vão captar estímulos externos. Então, estímulos táteis, né? Às vezes, quando alguém toca, quando a gente sente mudança de temperatura, quando tem luz, tudo isso vai ser captado pelos nervos. E isso é o que a gente faz nos vertebrados, né? Nós somos vertebrados. E os animais invertebrados, será que eles reagem da mesma forma? Como os invertebrados não têm a coluna vertebral, eles, consequentemente, não vão ter a medula espinal. Então, o sistema nervoso desses organismos ele é organizado de uma forma bem diferente da nossa. As esponjas, que são os invertebrados mais simples, eles não possuem um sistema nervoso. Como elas são quase que um saco oco por onde passa a água e elas filtram, elas não têm essa necessidade de um sistema nervoso. O sistema nervoso vai aparecer, primeiramente, então, nos quinidários. Os quinidários é o grupo que tem a água-viva, as anêmonas, as hidras, e ele se caracteriza por ser um sistema nervoso difuso. Como assim difuso? Se vocês olharem essas imagens, vocês vão ver que tem quase como umas redinhas aqui, né? Inclusive está aqui escrito rede nervosa. Nesses organismos, o sistema nervoso ele é em forma de rede. É uma rede de neurônios que se espalha por entre todo o animal que vai captar os estímulos. Como essa rede ela não tem um ponto central, quando ela capta um estímulo, o animal sente ela no corpo todo, porque o estímulo vai perpassando por todos os neurônios da rede. Então, quando você toca uma água-viva, ela não sente apenas o local que você tocou, ela sente isso no corpo inteiro.
Já os outros invertebrados, né, que vão incluir os plateumintos, os nemateumintos, anelídeos, os moluscos, os artrópodes e os equinodermos, eles têm um sistema nervoso que a gente chama de ganglionar. Ele é um pouco mais semelhante ao sistema nervoso que nós temos. Por quê? Eles têm um aglomerado de neurônios que são chamados de gânglios. Esses gânglios eles também vão ser conectados por feixes de axônios, que vão lembrar muito os nervos, e é esses gânglios que vão ser responsáveis por interpretar e gerar respostas. Então aqui, por exemplo, a planária, ela tem 2 gânglios aqui, próxima à região da cabeça. A minhoca tem vários gânglios de acordo com o corpo, assim como o grilo. O que vai acontecer, por exemplo, aqui no grilo? Se eu der um estímulo aqui, esse estímulo é levado para o gânglio mais próximo, esse gânglio vai interpretar e vai responder o estímulo que foi dado. Porém, nem sempre os gânglios conseguem captar todos os tipos de estímulo. Nos artrópodes, por exemplo, os insetos têm as antenas, e essas antenas vão ser responsáveis por captar alguns compostos químicos do ar. E só é possível porque você tem um gânglio na cabeça que é um pouquinho mais envolvido. Então, esse gânglio consegue interpretar a substância química. Os gânglios que estão no tórax ou no abdômen do animal não conseguem. Uma coisa legal dessa questão dos compostos químicos é porque a gente sempre vê aquela trigazinha de formigas, né? Às vezes na nossa casa, ou nos quintais, ou nas praças. Por que se forma essa trigazinha? Porque quando uma formiga acha uma fonte de alimento, ela começa a liberar essas substâncias químicas no caminho de volta do formigueiro. Quando ela chega no formigueiro, as outras formigas captam essa substância e vão seguir na trilha, né, seguindo essa substância, para ir chegar naquela fonte de alimento. Beleza, pessoal? Então vou só dar uma retomada aqui com vocês. Então, os poríferos, eles não têm nenhum tipo de sistema nervoso. Os quinidários têm um sistema nervoso difuso, é formado pela rede de neurônios. Onde você toca, o impulso perpassa por toda a rede e o animal sente no corpo todo. Os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos, eles possuem um sistema nervoso ganglionar. Então você tem os gânglios, então o estímulo vai ser encaminhado para o gânglio mais próximo, esse gânglio vai interpretar essa resposta de acordo com a sua capacidade e vai retornar uma resposta para o local ou para algum órgão. E nós temos o nosso sistema nervoso, que é o cérebro espinhal. Nós temos o cérebro, a medula espinal e os nervos, com todo o funcionamento que a gente tem visto até então. Tudo bem, pessoal? A aula de hoje era isso. Não se esqueçam de ler todo o material com calma, não precisa se afobar. Podem me contatar no WhatsApp ou aqui pelo AVA para tirar as dúvidas. Façam os exercícios com calma, não copiem da internet. Já avisei que respostas copiadas integralmente na internet vão ser desconsideradas, ou seja, vai tomar 0. Tá bom? Um grande abraço aí para vocês, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição.